Por que não testamento nem doação em vida? Bom, existem várias formas de uma família realizar o seu planejamento sucessório. E sem dúvidas, o testamento e a doação em vida são os instrumentos mais conhecidos da família brasileira. Porém, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, que muitos não sabem, muito embora essas ferramentas sejam as mais populares, elas não conseguem resolver os problemas, os conflitos que o inventário pode trazer. Então vamos começar falando sobre o testamento. Primeiramente, o testamento, ele não é capaz de evitar os conflitos entre os herdeiros. Vejamos um exemplo muito recente, que foi um caso emblemático, que é do Gugu Liberato, que inclusive o testamento gerou até mais conflitos. Então, além de não evitar, ele acabou gerando aí mais discussões, está tramitando até hoje discussões acerca da herança do Gugu. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental. Segundo, ele não é capaz de reduzir os custos, na verdade, ele não evita o inventário e ele aumenta os custos. Por quê? Porque o titular do patrimônio, ele tem os custos com honorários advocatícios, com cartório. Então, como eu disse, não impede, não vai evitar o inventário. Então, havendo falecimento do titular do patrimônio, os herdeiros terão também que ter esse custo aí com honorários advocatícios, cartórios e etc. Além dos impostos. Então, ele não é capaz de reduzir os custos, pelo contrário, aumenta. E o terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes, é o fato dele atrasar o início do inventário. Em regra, se existe um testamento, o inventário ele precisa ali ocorrer nas vias judiciais. Então pense comigo, uma circunstância onde poderia, se não houvesse o testamento, os herdeiros poderiam realizar esse inventário pelas vias extrajudiciais, por haver esse testamento, como regra, esse inventário terá que ser via judicial. Além do mais, ele pode atrasar aí o processo em mais ou menos 1 ano. Então, eu não vejo muitas vantagens e benefícios em realizar um testamento. Alguns casos, por exemplo, terá em regra a participação do MP. Então, tudo isso vai tornando esse instrumento desvantajoso quando você compara com outras alternativas. Já a doação, mesmo com a reserva de usufruto vitalício, nem sempre esse instrumento ele vai poder resolver o problema desses pais e também não vai resolver o problema dos herdeiros. Primeiro, porque, como regra, a doação não vai impedir o inventário, porque uma pessoa não pode dispor da totalidade dos seus bens em vida, ela pode dispor de até 50%. Por quê? Porque o Estado entende que as pessoas precisam manter aquele patrimônio para sua subsistência. Então, ela precisa reservar 50%. Então, essa diferença ela seria submetida ali ao inventário. Então, a doação não evita o inventário. Mas o problema mais grave, na minha opinião, é o fato dos pais não terem o direito de arrependimento. Ou seja, a doação ela é definitiva, porque os pais eles vão ter a possibilidade de usar e usufruir desse bem, porém não têm mais o poder de dispor. A partir do momento que eles fazem a doação, eles perdem esse atributo. E esse atributo é dos filhos, os donatários, que são os proprietários. Então, caso os pais surja uma oportunidade, eles queiram vender aquele bem para um investimento, ou se porventura venha uma necessidade de saúde e eles precisem daquele bem para um tratamento, nesse caso, os pais precisarão necessariamente do consentimento dos filhos. E mais, se esses filhos forem casados, haverá também necessidade de consentimento dos cônjuges. Então, essa situação ela é muito delicada, porque pode acontecer sim desses pais ficarem reféns da vontade dos filhos, dos genros, noras. Infelizmente, essa é uma situação que acontece com mais frequência do que a gente imagina. Por isso que eu insisto, antes de realizar uma doação em vida, um testamento ou tomar qualquer decisão que diz respeito ao seu patrimônio, à sua família, consulte um advogado especialista, porque esse advogado vai poder ali ter um olhar personalizado, atento para cada detalhe, cada especificidade ali do seu contexto familiar, do seu contexto patrimonial, te apresentar quais são as possibilidades viáveis e a partir disso, então, você poder fazer a melhor escolha. Então, você pode estar se perguntando, bom, se não é recomendado fazer o testamento nem a doação em vida, mesmo com reserva de usufruto, quais alternativas eu tenho? Bom, hoje, o instrumento que nós mais utilizamos no planejamento patrimonial e sucessório da família é, sem dúvidas, a holding familiar. Esse instrumento, ele era reservado, até pouco tempo atrás, apenas às famílias bilionárias, a famílias muito ricas, a empresários muito ricos, porque ele era um instrumento que não estava muito acessível. Porém, com o passar dos anos, esse instrumento ele vem sendo democratizado, ele se tornou mais acessível. Por quê? Porque mais profissionais, se debruçaram ali, se dedicaram ao estudo desse instrumento. E baseado no que o mundo hoje já conhece de holding familiar, porque esse já é um instrumento muito antigo,
em países, né, da Europa, Estados Unidos, ele é muito popular. Enquanto aqui no Brasil nós estávamos abolindo a escravidão, esse instrumento estava se popularizando nos Estados Unidos. Então nós temos como referência esse sistema que já é utilizado em vários países do mundo. O instrumento ele possibilita as famílias a realizarem um planejamento antecipado em relação à sucessão, à destinação do patrimônio, como ele será feito, quando a família também tem um negócio, como será a sucessão nesse negócio. E essa antecipação, ela, por trazer uma previsibilidade maior, ela tende a evitar muitos conflitos familiares. Por quê? Porque famílias que realizam esse planejamento, elas tendem a ter um diálogo, né, muito aberto, cada um já tem uma ideia de quais bens ficará para si, quais atribuições, como que será feito essa distribuição após ali a morte dos patriarcas. Então essa previsibilidade, ela tende sim a mitigar em muitos conflitos. Além do mais, essa antecipação pode representar uma economia gigantesca para a família. Por quê? Porque nesse instrumento, a forma como nós trabalhamos esse sistema, ele tende o quê? A evitar o inventário. Então a ideia é que todo o patrimônio seja transferido para a holding, tá? E dentro da holding é realizado então o planejamento sucessório. Com isso, quando os pais falecerem, esse patrimônio ele já vai ser automaticamente transferido para os filhos. Esses filhos, os herdeiros de um modo geral, não precisarão passar pelo processo de inventário. E o que isso representa em termos de economia? Por exemplo, no inventário, os honorários advocatícios eles são cobrados com base num percentual sobre a totalidade do patrimônio a ser inventariado. É como se o advogado fosse ali um sócio da família. Já no trabalho com holding familiar, os honorários eles costumam ser cobrados com base na quantidade de horas necessárias para desenvolver aquele sistema. Então, cada família vai ter ali as suas características, suas particularidades, o seu nível de complexidade, e isso que vai determinar, então, o honorário. Mas o que a gente vê na prática é a diferença entre esses honorários no planejamento patrimonial através de holding e no inventário, a diferença ela é muito grande. Então, realmente é uma economia para a família considerável realizando o seu planejamento através da holding familiar, porque esse honorário ele é muito menor que o honorário de um inventário. Um outro fator que pode dar economia para a família é em relação ao imposto. Por quê? Muito embora o ITCMD pareça ser um imposto só, na verdade ele tem fatos geradores diferentes. Por exemplo, no inventário, o fato gerador é a morte, é a transferência em razão da morte. Na holding familiar, muda esse fato gerador. Por quê? Porque ele é a doação entre pessoas vivas. Então, o fato gerador muda. Muitas vezes nós conseguimos ali mudar a base de cálculo e também nos beneficiarmos de limites ali, faixas de isenções que cada estado oferece. Então, nesse planejamento antecipado, a gente consegue realmente ali muitas vezes alcançar uma economia bem interessante para a família em termos de imposto. Sem dúvidas, o que eu considero a maior vantagem, o maior benefício desse sistema é o fato dos pais manterem o total controle, o total domínio de todo o patrimônio, mesmo não estando mais em seu CPF. Então isso é uma característica que a gente só consegue alcançar através da holding familiar. Por quê? Porque nessa ferramenta nós temos instrumentos que possibilitam os pais terem ali total clareza, total poder de ingerência sobre esse patrimônio. Então, mesmo quando a gente faz doações das cotas para os filhos, os pais ali reservam para eles poderes políticos, poderes de administração, nós colocamos cláusulas de proteção, nós temos o acordo de sócios, que é um instrumento muito poderoso, né, utilizado na holding. A junção de todos esses instrumentos possibilitam aos pais terem o direito de se arrependerem. Ou seja, se por algum motivo, em algum momento, eles decidirem desfazer toda essa estrutura e retornarem para o seu CPF todo o patrimônio, eles poderão fazer isso sem necessitarem do consentimento de ninguém, nem dos filhos, nem de cônjuges, nem de ninguém. Então, sem dúvidas, essa é a maior vantagem, o maior benefício dos pais poderem realizar esse planejamento, experimentarem uma economia muito significativa e ainda terem total controle, total poder sobre esse patrimônio enquanto eles forem vivos. E falando agora especificamente sobre as cláusulas de proteção, eu vou citar aqui algumas que são as principais, são as básicas que nós utilizamos no desenvolvimento desse sistema. A primeira é o usufruto vitalício. Numa doação convencional de pessoa física para pessoa física fora da holding, essa cláusula ela confere ali aos pais o poder a possibilidade de usar e gozar do bem enquanto forem vivos, porém tira deles essa autonomia de dispor do bem, como nós já comentamos. Porém, dentro do sistema de holding familiar, justamente
pela forma como ele é estruturado, pelas ferramentas que nós utilizamos, caso os pais precisem dispor desse bem, mesmo eles tendo, né, já feito a doação dentro da holding, com as cláusulas de proteção que nós colocamos, esses pais podem sim dispor desse bem sem precisar da autorização dos filhos, dos cônjuges, nem de ninguém. A segunda cláusula que eu vou mencionar aqui para vocês é a cláusula de inalienabilidade. O que isso significa? Significa que mesmo depois dos pais terem doado as cotas para os filhos, eles não podem vender. Porque alienar é vender, dispor. Então, esses filhos não terão esse poder. Mesmo eles sendo no proprietários dessas cotas, eles não poderão alienar, não poderão vender essas cotas, fazem parte dessa holding que é detentora do patrimônio. A terceira cláusula é a cláusula de impenhorabilidade. O que isso significa? Significa que mesmo depois da doação dessas cotas para os filhos, caso esses filhos ali venham a ter uma dívida, uma execução por alguma dívida, esses bens, essas cotas não poderão ser penhoradas, o que também confere segurança para toda essa estrutura, para toda a família, protege o patrimônio da família. A quarta cláusula é a cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula, ela impede que esses bens doados se comuniquem, né, com os cônjuges dos seus filhos, ali a depender do regime de casamento escolhido. A quinta cláusula é a cláusula de reversão, onde nós trabalhamos a possibilidade desses bens, né, dessas cotas doadas, retornarem ao patrimônio dos pais, caso os filhos venham a falecer antes deles. Caso não tenha essa previsão, né, e algum desses filhos venha a falecer antes dos pais, esse bem ele vai seguir ali a vocação hereditária prevista no Código Civil. Então não vai necessariamente voltar para os pais. E existem algumas situações especiais, bem peculiares, que fora do sistema de holding é muito difícil a família lidar com essas questões. Por quê? Porque a lei é uma norma geral e abstrata. Então nem sempre ela consegue se enquadrar nas particularidades de cada caso e prever todas essas possibilidades. Seria impossível. Quando você vem para a vida real, nem sempre essa norma consegue fazer ali essas previsões e as famílias acabam tendo conflitos justamente porque não há todas essas previsões em leis. E aí a gente tem que apelar para o judiciário. Então, quando a gente trabalha com a holding familiar, o que nós fazemos? Nós trazemos as relações familiares no que diz respeito ao patrimônio para dentro de uma sociedade. E nessa sociedade ela é formada pelo quê? Por um contrato. E o contrato, ele faz lei entre as partes. Então tudo aquilo que não é contra a lei pode ser convencionado nesse contrato. Então, os pais já podem prever nesse contrato todas as possibilidades, né? Tudo aquilo que eles querem evitar, que eles querem prevenir que aconteça quando um deles não estiverem mais aqui.